Boa noite. Olá. Oi, meus colegas, meus queridos. Oi, povo santo. Oi, você que me espera. Mas deixa eu te falar uma coisa. Espere por Jesus. Porque o homem muitas vezes não pode cumprir as suas promessas. Mas Jesus não falha. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite para você que vai entrar. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que vê uma outra hora. E o tema de hoje é falar sobre gratidão. Gratidão. Boa noite, irmãs. Graça e paz. Boa noite. Vamos falar sobre gratidão. O que é a gratidão? Por que a gente tem que ter um coração grato? Amém. Graça e paz. O que a gratidão faz no nosso ser? O que a gratidão tem de retorno? Tanto para coisas terrenas quanto para coisas celestiais. Como é que eu me torno uma pessoa grata? Gratidão é algo que nós devemos cultivar no nosso coração. E eu quero nessa noite fazer com que você pense um pouquinho a respeito disso. Do ato de ser grato. Nós temos um monte de dificuldade todos os dias. Todos os dias. Mas não é só nós, todos os seres humanos têm. E aí a gente tem que aprender a encontrar um caminho. Um caminho que seja muito mais fácil para trilhar. Eu posso entender que todos nós, estamos no mesmo barco, todos nós estamos carregando a mesma cruz, debaixo das mesmas intempéries. A Bíblia diz que o sol nasceu para os justos e para os injustos. E eu vou parodiar aqui dizendo que o sol nasceu para os gratos e para os não gratos. Sabe o que faz uma pessoa ser diferente da outra? É exatamente esse conceito de entendimento que cada um carrega. Em ser útil, em ser agradável e, acima de tudo, em ser grato. Nós temos tantos motivos. Sabe, o otimista consegue ver coisas boas em qualquer situação, em qualquer lugar. E o pessimista, por melhor que as coisas estejam, ele vai encontrar motivos para ser ingrato. Nós temos uma necessidade latente de mudar essa forma nossa e a gente parar de olhar as circunstâncias e a gente entender a nossa situação, a nossa posição. E eu diria para você que a gratidão é também um estado de espírito. Eu quero começar explicando você por que a gratidão é tão importante. Por que a gente tem que cultivar? Se você tiver a oportunidade de pegar lápis e caneta, mas eu quero te explicar aqui alguns detalhes a respeito da gratidão. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir chegar no entendimento
E você vai, assim como eu, aceitar que verdadeiramente nós temos que ser gratos. Quando eu escrevi a palavra gratidão lá no Google, me veio mais de 500.000 citações a respeito de gratidão. Então, nós temos um número incomensurável de motivos para sermos gratos. A gratidão, ela entra como se fosse o meio copo. O meio copo, para o pessimista, é quase vazio. Para o ingrato também. Para o otimista, meio copo já é meio caminho andado. E a gente aprende que no processo de gratidão, nós já saímos na frente com meio copo, meio caminho. No caminho da gratidão. A gente já sai. Eu hoje estive lendo, e por mais de uma das citações eu vi que a gratidão abre o coração. Inclusive, a gratidão abre até o coração de Deus. E aí a gratidão literalmente abre as portas do céu. Você já parou para observar uma coisa? A gente passa o ano todo pensando em metas, pensando em coisas para cumprir, em coisas para comprar, mas essa... E aí a gente vai gerando expectativas. E é lógico, algumas dão certo, outras não dão, faz parte. E aí você sabe o que muita gente tem coragem de fazer? É que quando chega o final do ano, os ingratos se dão ao direito de olhar para trás e observar o seu presente. E só conseguem enxergar nos pontos que caíram e no que não aconteceu. E se esquecem que tantas coisas aconteceram para que ele chegasse até ali. A gratidão é algo que a gente tem que permitir que o nosso coração afloresça, e a gente tem que dar mais sentido para a coisa. Olha só, a gratidão, entre muitos fatores, ela é curativa. Isso é embasado por pesquisadores e profissionais de diversas partes. Tem estudos onde diz que a neurociência estuda o funcionamento do cérebro. E aí, no funcionamento do cérebro, a gente sabe, passa zilhões de informações o tempo todo. É que a pessoa não grata, ela gera, ela suprime, ela guarda sentimentos de raiva e frustração. Raiva e frustração. Quando a gente deixa a raiva e a frustração à nossa frente, boa noite, Josefa, Michele, Olavo, Vera Lúcia. Quando a gente deixa a raiva e a frustração andarem à frente da nossa energia, nós somos energia, o nosso fígado vai junto. E quando a gente fala de fígado, a gente tem ali encostado com ele a vesícula biliar. A vesícula biliar começa a fabricar muito bilis. E aquilo derrama pelo corpo, vai para a corrente sanguínea. E você sabia que grandes casos de mortandade no Brasil, e a ciência do homem não explica, mas alguns médicos estudiosos já aceitam que o fígado absorve a raiva, absorve a frustração, absorve essa inquietude toda,
e ele devolve para o corpo, ele joga meio que explosões no corpo. E o corpo paga um preço muito alto. Então, ficar com raiva de Deus ou do mundo porque você está frustrado por algo que não deu certo, isso não é só contra a producente no que tange a parte espiritual, mas o seu corpo, ele vai pagar um preço muito alto. A gente tem que aprender a ter um coração grato, porque a gratidão, ela abre as torneiras do céu sobre a nossa vida. Olha só o que a ciência descobriu. Quando a gente fica satisfeito com algo que a gente faz ou que a gente recebe, quando a gente está inteirado com esse processo de gratidão, é ativado no nosso sistema neural um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é responsável pelo aumento do prazer. E a glândula pituitária, ela estimula o hipotálamo a produzir, a liberar a ocitocina na corrente sanguínea. Isso tudo reflete no seguinte: a pessoa que está grata, ela tem um nível de ansiedade muito menor. Quando a Bíblia diz lá que Deus disse assim: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós, a gente pode observar o seguinte: ele está preocupado com o nível da saúde que eles têm. Quando a gente aprende a ter um autodomínio, meio em meio a frustrações, a decepções e a dificuldades, a gente vai encontrar luz. E eu volto a te falar, você pode ver qualquer circunstância à sua frente com dois olhos. Os olhos da justiça, que são olhos gratos, que são olhos perfeitos na presença de Deus, ou os olhos da injustiça, que só observa o tempo todo aquilo que o mundo está trazendo. Porque deixa eu te contar uma história, é impossível Deus frustrar alguém. Deus é inocente. Ele quer que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. E Ele jamais vai nos deixar sem receber uma resposta favorável a cada petição nossa. Paulo diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresenteis as vossas petições a Deus. Porque Ele tem cuidado de vós. Isso é uma palavra de unção muito grande sobre a nossa vida. Não é só isso. Olha só o que os cientistas descobriram. Além da ansiedade, quando você é grato, os medos, as angústias e o sentimento de raiva, que eu falei agora há pouco, eles são obrigados a bater em retirada. Para observar uma coisa, a noite pode ser fria e feia e escura do jeito que for. E mesmo que você tenha medo da escuridão, mas se você estiver otimista, se você estiver grato, você vai conseguir enxergar coisas boas. A gente tem que, dar asas ao que merece ser dado. Existe um anjo plantado atrás de cada um de nós. A paz do Senhor, irmã Rosinha. Maria de Lourdes, Deus abençoe sua vida e de todos os outros. Então, quando a gente dá asa e nos sentimos gratos, esse anjo que está ao nosso lado e que nos guarda e que a sua asa está aberta o tempo todo para nos livrar das setas e tudo mais,
ele recebe toda a autoridade para continuar do nosso lado. Se a pessoa, por outro lado, começa a murmurar, ele é obrigado a se retirar. Porque o anjo não tolera ouvir palavras que possam ofender o Criador e até a nós mesmos. A gratidão, ela estimula a tranquilidade e o afeto. A pessoa grata, ela já tem no seu ar, no seu ambiente, é de tranquilidade, de docilidade. Para analisar isso. São quesitos, sabe, percebíveis e bastante perceptíveis na vida daqueles que são gratos. Essas mesmas pesquisas, elas mostram que as pessoas que praticam diariamente a gratidão são mais otimistas, são satisfeitas com a vida, têm mais vitalidade. O nosso cérebro só consegue desenvolver um sentimento por vez. E eu tenho a opção de lançar sobre ele tristeza ou alegria. Porque eu posso sofrer com uma frustração ou eu posso achar graça dela. Agora, a frustração, eu volto a dizer, ela é um estado de espírito. Porque quando eu permito que ela venha, ela brota e ela ganhe vida, eu vou encontrar aí coisas sem fim para me frustrar mais e mais e mais e mais. Mas quando eu entro na presença de Deus, e eu vou começar a falar agora de um monte de versículos que a Bíblia tem e que falam sobre ser grato, o nosso cérebro só consegue desenvolver um tipo de sentimento por vez. E é lógico que se você tiver de escolher entre a infelicidade e a felicidade, é claro que você vai escolher a felicidade. Isso aí é inevitável. Então, procure sempre colocar no seu cérebro o sentimento de gratidão. E aí essa tranquilidade, o equilíbrio, você vai se ver frente a frente com os obstáculos assim, numa facilidade muito grande. Você vai ter positividade, você vai ter mais leveza, sabe? Você não vai se sentir estressado, mesmo estando num ambiente que eventualmente esteja te forçando a tal. Lá no Salmo 92, verso 1 e 2, diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. O salmista Davi, a palavra de Deus diz que ele tinha um coração grato. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Um homem sujeito a paixões como nós, caía. Mas a gente não tem que olhar para as quedas. Nós temos que aprender a olhar para aquilo que nos sustenta, para aquilo que nos guarda. Sabe? Nós não somos movidos a quedas, nós somos movidos a estar de pé. Nós somos incentivados todos os dias por Deus, porque o oxigênio nunca vai nos faltar. O sol e a chuva virão no seu tempo. Sabe, por mais que a gente esteja abalado e estressado, os passarinhos vão continuar cantando nos seus ninhos. Toda a fauna e flora. A Bíblia diz lá no Salmo 150, todo ser que respira, louve a Deus. Louvar a Deus significa ter um coração grato. Olha o que diz no Salmo 103, verso 2. O salmista Davi estava
numa plenitude total. E ele disse assim: bendiz ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Isso é gratidão. O fato da submissão não significa o fato da escravidão, porque Paulo dizia assim, que ele era escravo de Cristo. Mas Cristo não veio para nos deixar escravos, mas para que fôssemos livres. Ser livre nele significa que existem limites. Mas Cristo falou o seguinte, olha, o coração grato, ele recebe muito mais provisão. O coração grato, ele consegue ver nas entrelinhas das necessidades e até das dificuldades que acontecem. Cristo falou, vós tereis aflição. O coração grato é você saber que o seguinte, que a dor, ela pode até durar a noite inteira. Mas pela manhã, vem o sol. A gratidão é que a gente cresce muitas vezes, mediante dor, mediante queda. Agora, para prestar atenção uma coisa. Quando eu e você caímos, é porque nós decidimos pegar atalho, nós decidimos muitas vezes pegar caminhos que não são os caminhos corretos. E claro, como é que não vamos cair? Aquela história de que o cair é do homem e o levantar é de Deus, isso não é bem verdade. Porque Deus não criou o homem para queda. O homem caiu, mas não precisa de cair. O homem tem que reconhecer as suas falhas, a sua necessidade. E entre um processo e outro, ele tem que aprender a ser grato. Amados, todos vocês que estão me ouvindo, inclusive a irmã Marilda, que chegou aqui agora, nós temos que agradecer a Deus. Eu encontrei aqui um site que me falou que existem 101 motivos. É lógico que existem muito mais, mas ela encontrou 101 motivos de agradecimento. Ela agradece pelos olhos, pelo nariz, pela mente, pelo cabelo, pelos dentes, pela boca, pelos dedos e por aí afora. Nós somos seres perfeitos. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Cristo disse que nós podemos ter a mente dele. E sabe o que a gente só tem que aprender? A gente tem que aprender a ter domínio próprio. A gente tem que aprender a parar de andar na carne, a ter sempre o fruto do Espírito como objetivo. E a gente tem que aprender, acima de tudo, a ser grato. A ser grato. Salmo 118, verso 24, diz assim: este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. É um ótimo versículo para você memorizar de manhã. E tomar posse dessa promessa. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemo-lo nesse dia. Salmo 118, 24. Olha o que Salmo 107, 1 diz. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Nós podemos, sabe, existe uma infinidade. Eu tenho aqui uns 50 versículos para apresentar para você.
Vou ler mais uns 10 aqui, para você ver que assim, existem muito mais motivos para agradecer, para sermos gratos, do que ingratos. Não há motivo algum para a gente ser ingrato. A Bíblia diz que existe dentro de mim e de você, se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que existe a santidade em pessoa morando em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é um cavalheiro, ele é um gentleman. Ele não nos ofende, não nos machuca, não nos obriga a fazer nada. Imagine um pedacinho de Deus, aquele que já habitava com o Senhor antes que houvesse o tudo que hoje existe, que um dia vai voltar a ser nada, mas ele vai continuar sendo. E ele deixou lá o plano celestial e veio morar na terra e dentro de você. Como é que você não é grato por isso? E aí, de repente, alguém me pergunta, mas como é que eu vou ser grato se eu tenho essa formosura toda e eu passo tanta dificuldade? Olha, isso é outra aula. Isso é outra ministração. Eu vou te falar uma coisa. Você tem a riqueza do universo dentro de você. E a riqueza do universo também entra a riqueza terrena. Se você não está chegando aonde você deseja chegar, é porque você não está usando das ferramentas da forma correta. Não é que o Espírito Santo veio para morar dentro de mim e de você para nos dar ouro e tesouro. Mas se você atender às vontades básicas que Deus tem para a sua vida e procurar se aproximar um pouco mais dele, eu posso te garantir que ouro e tesouro é detalhe. Lá em Romanos, Paulo diz o seguinte. Na realidade, quem escreveu Romanos, sim, Paulo, capítulo 1, verso 21, diz assim, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Paulo está falando de um povo que não o glorificou como Deus. Lá em Isaías, a palavra de Deus diz que Cristo veio para os seus e eles não o reconheceram. Isso é ingratidão. Olha, quando aquela mulher sírio-fenícia se encontrou com Jesus, e ela falou, Senhor, cura minha filha. Ela está endemoniada. E Jesus disse assim para ela, olha, eu não vim para outros que não seja a casa de Israel. Não convém eu tirar a comida dos filhos da casa de Israel e dar para os cachorros. Se você parar para analisar do ponto de vista humano, ela sofreu uma repreensão ali muito grande. Quase que uma humilhação. Mas a palavra de fé, de abnegação de si mesma e de gratidão por aquele que podia transformar aquela situação foi muito maior. Ela disse assim, Senhor, mas os cachorros têm direito de comer aquilo que cai da mesa do seu Senhor. Isso é gratidão. Jesus não pensou duas vezes. Deu logo a sentença para ela, curou de longe. Então você vê, isso é um motivo para mostrar para você, se ela tivesse se sentido ofendida pelo que Jesus falou, ela teria saído dali magoada, toda ferida, mas ela já estava antes de chegar nele. Quando a gente acredita em algo, e esse algo que me refiro é celestial, e você se lança com vontade naquilo, a sua resposta não tem como não vir. E eu volto a te falar uma coisa. Se você quer algo de Deus, o meio copo na presença de Deus é a gratidão.
Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, a palavra de Deus diz assim: dêem graças em todas as circunstâncias. Ou seja, independente de como você estiver, dê graça, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A Bíblia diz que, embora Jesus sendo Deus, está lá em Filipenses, não usurpou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tomou forma de ser humano, recebeu como imputação morrer na cruz, mas não deixou de ser grato. Antes de entrar para o sacrifício final, Jesus até falou assim: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas a gratidão dele acompanhou ele até a última hora. Ele falou assim: Pai, perdoa esse povo. Eles não sabem o que estão fazendo. Essa palavra, ela é forte. Ela nos mostra que Jesus deu o exemplo. Um coração grato. Eu diria que um coração grato é um coração feliz, e o coração feliz, a felicidade formoseia o rosto. Nós temos N casos de grandes pessoas que não se deixaram abalar por circunstâncias, mas se mantiveram naquela posição. Ou você não foi feito a partir de uma circunstância terrena. Você foi feita com total esmero, com dedicação, com amor. E a forma que Deus quer de retribuição é que você seja grato a isso. Você é um ser perfeito, iluminado, abençoado. Lá em Efésios, capítulo 5, capítulo 1, 16, diz o seguinte: Paulo se referindo ali ao povo de Éfeso, e ele falando a respeito dos irmãos dele que estavam em viagem, ele disse assim: não deixo de dar graças a Deus por vocês. Sempre me lembro de vocês em minhas orações. Isso é gratidão. Colossenses 3,15, Paulo diz assim: que a paz de Cristo seja o juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Misericórdia de Deus. O homem tem uma tendência pecaminosa de ser bruto, de ser covarde. Mas isso não é a estatura perfeita que Deus quer. A resignação, não é necessário que a gente se flagele e depois dê graças, até porque Deus não quer que a gente fira o templo que o Espírito mora, que somos nós. Eu tenho que ser grato pelo que eu sou, da forma que sou. Eu tenho que transformar, não é o meu corpo. Esse o templo por si já vai transformar. Eu tenho que transformar o meu interior. E eu começo moldando o meu interior com a renovação da mente. E através da renovação da mente, para que haja um entendimento entre coração e mente, entre espírito e alma. Porque o corpo, esse vai pagar o preço.
Já já ele fica aqui. Mas corpo, mais espírito e alma, não. A alma se desfaz, né? Porque a alma é o sopro de vida. Mas o espírito é eterno. E a Bíblia diz que lá em Eclesiastes capítulo 12, que a terra volta ao pó, porque pó é, e o espírito volta a Deus. Louvado seja Deus. Mas e vocês, irmãs? Eu quero mandar para vocês gratuitamente. Eu criei hoje 2 papéis. Um para você escrever todos os motivos de gratidão pelo que aconteceu nos últimos 12 meses. Está terminando aí o mês de novembro, espere ele terminar, mas você pode amanhã mesmo receber esse papel aí no seu e-mail. Deixa o seu e-mail aí embaixo, que eu vou copiar todos e vou enviar para você gratuitamente. Você então pode receber aí no seu e-mail um memorandozinho, uma espécie de agenda para você colocar quais foram os pontos de gratidão, aonde você estava, em que pé, em que situação você estava há 12 meses atrás, para que você até possa guardar isso por mais tempo. E ao invés de você, no futuro, olhar para trás e não enxergar, mas você poder até remexer os seus guardados e se lembrar de quão grandes obras o Senhor fez na sua vida. E aí, depois que você escrever tudo a respeito da gratidão, e eu quero te lembrar mais uma vez, eu vou estar com você todos os dias, às 22 horas, até o último dia de dezembro. Se você não quer entrar comigo nessa campanha, eu vou fazê-la até sozinho. Mas eu quero todos os dias, até o último dia de dezembro. Primeiramente, agora, agradecer a Deus. E quando o mês de dezembro entrar, eu vou começar a apresentar projetos para Deus. E você é minha convidada, meu convidado, você é minha convidada, a estar comigo, para que a gente possa elaborar planos. Então, eu quero mandar para você também um memorando escrito Planejamento para 2019. E aí ele começa assim, a respeito da saúde. Quer dizer, se você, porventura, tem algo na sua saúde, então você pode escrever. Se você tem algum problema, o segundo assunto, a respeito da sua família, e a respeito da área sentimental, você pode escrever. Olha, em 2019 isso vai se resolver. Pronto. E em último plano, se você tem algo a respeito da sua área de finanças, que você queira uma transformação, então você também vai colocar lá. Eu vou mandar gratuitamente para você, tá? É um presente do Ministério Cura Divina para a sua vida. Vou mandar também para você uma outra folha escrita anamnese, que você vai colocar lá alguns dados seus, mais informações a seu respeito. E tem até algumas perguntas lá mais íntimas, para que eu e as pessoas que congregam comigo aqui em Taguatinga, para que a gente possa entender melhor como é a sua vida e ver muitas vezes o que está acontecendo, por que às vezes a sua vida poderia estar muito além e de repente está recuada. Através das perguntas que a gente vai fazer ali, tem como saber se você está sabendo explorar o seu eu pessoal com bastante afinidade, se você tem levado uma vida reta e de gratidão, ou se você está agindo em compulsão, se você está agindo desordenadamente. Deus nos fez para que a gente, primeiramente, ande em santidade. E andar em santidade significa o seguinte: não se associar com esse monte de lambuzeira que tem por aí. Você ter uma vida digna. Olha só, dentro do seu interior e do meu,
tem um pedaço do maioral que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele perscruta os nossos pensamentos, ele sonda os nossos rins, ou seja, ele sabe da minha intenção e ele vê o nível de estresse. E, sobretudo, ele olha comigo, tudo que eu olho, ele também enxerga. Então, eu tenho que ter um critério muito grande de avaliação com relação a mim mesmo, se eu estou ou não sendo portador fiel daquilo que Deus me depositou. Então, eu vou te mandar uma ficha de anamnese para a gente poder analisar melhor o seu comportamento, para saber se você está ou não. Se você conhece mais alguém que eventualmente esteja precisando, envie esse vídeo. Então, mande o e-mail dessa pessoa. Eu vou estar mandando também. A gente tem mais alguns minutos. Eu vou ler mais 4 versículos para a gente depois estar orando, agradecendo por hoje. Lá no Salmo, capítulo 50, verso 23, o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: falando pela boca de Jeová, hein? Quem me oferece sua gratidão como sacrifício e me honra, eu te mostrarei a minha salvação ao que anda nos meus caminhos. Isso o próprio salmista, cheio da glória do Espírito de Deus, falando. Em Efésios, mais uma vez, Paulo escrevendo, capítulo 5, verso 20, Paulo diz assim: dai graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 100, de 1 a 5, olha só como é linda essa passagem. Tem muitas outras, eu vou ler mais uma depois dessa. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Louvado seja Deus. Então, existem N motivos para que a gente tenha um coração grato, para a gente reconhecer em tudo. Para a gente reconhecer em tudo que a boa mão do Senhor nos sustenta, nos guarda. Que a boa mão do Senhor é que nos carrega. Deus não depende do nosso humor. Mas vem cá, você gostaria de andar o tempo todo com alguém com a cara amarrada? A gratidão é o ato de você se abrir. O sorriso espanta a tristeza. Assim como a gratidão espanta as dificuldades, as tempestades e abre um novo caminho. Rosinha disse obrigado, glória a Deus. Roberto, boa noite. Paulo, boa noite, meu querido. Graça e paz. Eu quero orar por sua vida. Eu quero terminar essa palavra lembrando a você que gratidão é muito mais do que uma forma de enxergar a vida, precisa de ser uma necessidade e é latente. Porque eu volto a falar, essa garrafa está por meio. Para um ingrato, ela está quase vazia. Para o grato, ela está quase cheia. E para você conseguir aquilo que você quer do reino de Deus, se você se apresentar na presença do Senhor com gratidão,
você já está quase lá. A fidelidade do Senhor, ela é muito maior quando eu e você permitimos ou deixamos transparecer essa vontade latente naquilo que a gente tem recebido. Quando a gente recebe coisas boas, é dele. É impossível de Deus sair coisas boas e sair coisas ruins. Seja grato. Amanhã eu vou mandar e-mail para todo mundo. Deixa o seu e-mail. Vou mandar a ficha criado pelo Ministério Cura Divina. A ficha para você colocar os pontos de agradecimento referente 2018. Vou te mandar a ficha para você colocar o planejamento para 2019. Vão ter outras fichas mais, tá? E nós vamos te mandar uma ficha de anamnese para a gente poder entender como é que a sua vida está. E podermos te ajudar melhor. Eu quero, inclusive, deixar aqui à sua disposição. Apresente temas que você queira ouvir mais. E a gente vai estar falando sobre isso mais vezes. Tá bom? Eu quero que você agora feche seus olhos. Porque quando nós fechamos o olho para a carne, nós automaticamente abrimos para Deus. E quero que você comece a agradecer o Senhor aí de onde você está. Pelos motivos que Ele já te fez chegar até aqui. Quem você era, quem você é. Os passos que você já deu. E eu posso te garantir, você está só no meio da jornada, tem muito mais. Ontem eu falei a respeito de uma coisa. Se Deus prometeu para 2018, eu quero te dizer o seguinte, ainda tem 34 dias. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não se esquece das suas promessas, nenhuma delas. A Bíblia diz que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. E aonde Ele coloca a palavra dEle, ela permanece. Então seja grato, tenha um coração grato. Se Ele prometeu, então somente creia. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, pelo crescimento, pelo maná que foi derramado. Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que já nos deste, já nos fizeste. Nos dê, ó Pai, um coração mais e mais grato, para que a gente entre mais e mais na sua presença. Abençoe, meu Deus, os nossos critérios para que a gente venha a apostar somente naquilo que equivale àquilo que tu tens para nós, para que a gente só venha a buscar e ter preferência pelas coisas que o Senhor já programou para nós. Nos dê, ó Pai, um coração grato, mais e mais. Nós precisamos entrar mais e mais na tua presença. Nós não podemos e não queremos de forma alguma sair dessa presença. Pai, abençoe os familiares desse teu povo, dos teus filhos e filhas. Deus, toque nas necessidades de cada um deles, Senhor. O Senhor pode, aonde ninguém alcança, o Senhor vai. Aonde a mão de ninguém vai, o Senhor chega. Aquilo que ninguém pode, o Senhor pode. A tua palavra diz que não existe nada demasiadamente difícil que o Senhor não possa cumprir. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse dia, por essa noite maravilhosa, fresca, frondosa, que talvez chegue chuva. Deus, nos guarde, continue nos iluminando. E que teu Espírito trabalhe mais e mais a nossa mente. Que o nosso coração venha a ser preenchido na sua totalidade, na sua plenitude, nessa gratidão. Assim te pedimos e já te agradecemos,
no doce e santo nome de Jesus. Quem creu, diga amém. Diga graças a Deus. E compartilha, tá? Amanhã não vai ser 20 horas, amanhã vai ser às 22. A gente vai para o nosso terceiro dia de campanha amanhã. Campanha de gratidão. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Louvado seja Deus. Oi, queridas. Tudo bem, irmã? Você tá bem? Eu vi, mulher. Ela é doutora. Doutora.